Estamos de quadro novo, como vocês já sabem. Educação quântica, desenvolvendo mentes para o futuro, a partir de agora. Seja bem-vindo ao nosso canal para refletir conosco sobre a educação consciente. E todos nós temos que ter em mente que a educação é você se autoeducar. Para você poder educar o outro, você precisa ter o conceito de autoeducação. E quando você traz isso numa visão ampliada, a título de autoconhecimento, você busca uma avaliação interna do que aconteceu na sua infância, você consegue perceber quais as dores que você tem, quais os traumas, o que você espelha ainda em você e projeta dentro dessa realidade do momento atual na sua vida. Quando nós fazemos essa reflexão, desse espelhamento, você consegue perceber já olhando para uma criança, olhando até dentro das relações que você tem, dessas relações que você troca, né? Seja no núcleo familiar, seja no trabalho, seja com amigos. Você se percebe como que você projeta esse eu, esse ego que você está experienciando dentro dessa experiência 3D, tridimensional aqui no planeta Terra. Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplos porque fica mais fácil nós refletirmos. Eu gosto sempre de falar, e vou ser bem sincera, que minha mãe foi ser terapeuta, eu já tinha meus 17 anos para 18. Então, eu tenho uma primeira infância e uma segunda de uma educação normal, comum, tradicional. Então, hoje, o que eu percebo dentro de algo disfuncional para eu fazer uma correção com a minha filha? E que todos nós estamos fazendo uma correção, porque quando você está no ambiente, não só você, se a criança transita com os avós, até os avós fazem uma correção de perceber melhor a disfuncionalidade. Eu fui criada num sistema educacional que sempre imperou a voz mais alta. Não necessariamente o grito, mas aquela voz mais alta, mais grossa, mais enérgica, mas não aquela voz. Existe uma diferença de uma voz enérgica e de uma voz para enérgica para bem alta. Então eu fui criada nesse sistema da voz enérgica para alta, principalmente do meu pai. E hoje eu vejo o quanto essa sombra seguiu em mim em alguns momentos da minha vida, de explosões, né, de discussões em casamento ou núcleo familiar com o irmão. E mesmo depois eu trabalhando essa questão do falar, do perceber com o espelhamento com o adulto, essa memória ainda é ativada em mim, porque a maternidade desperta as sombras do momento quando eu estava criança. Então, quando a minha filha faz uma birra, faz uma raiva, aquelas birras que o cérebro límbico está em desenvolvimento e ela não sabe de nada, ela simplesmente quer porque quer algo, e o adulto faz aquele espelhamento com ela, da raiva, e a memória do adulto vem instantaneamente, de forma inconsciente, do que você recebeu na sua infância. Como eu recebi nessa primeira infância muito comandos enérgicos de graves, com timbres altos, de querer que a voz alta era sinônimo de ter que respeitar e não do sentar e conversar, eu muitas das vezes parto para isso.
para esse tipo de conduta. E como observadora, hoje, ela com 4 anos, eu já consigo administrar e perceber, não, o primeiro impulso é disfuncional, é o da memória ali que está no registro, que vai te colocar naquela situação da guerra, do caos. O que nós temos que fazer? Observar esse primeiro impulso para conseguir fazer um novo espelhamento para a criança, trazendo mecanismos que ela consiga sair da crise, do choro. Eu particularmente uso a respiração, mas até compreender que ela pode respirar por si só, sozinha, é um outro desenvolvimento e também causa uma irritabilidade porque ela quer mandar e forçar você a respirar, entre aspas. Então, no colapso da raiva, você acha que a criança está querendo mandar em você, mas ainda não é um comando de ordem, é algo que ela está ali na crise do cérebro dela, límbico, que está na explosão emocional. Eu gosto de citar aquele filme Divertidamente, e quando a menininha, o bonequinho da raiva entra no circuito, ela não consegue sair, a alegria vai para longe, a tristeza vai para longe e fica só o bonequinho vermelho ali no comando ali do cérebro dela no computador. E é bem assim que nós somos, dentro desse piloto automático da mente numa infância. Não conseguimos perceber que estou numa explosão emocional. Agora, quando você vai desenvolvendo, vai crescendo, a raiva, ela é funcional. Para você virar a chave em alguma atitude que você fica ali no... Muito excesso de passivismo, né? Aquela passividade sem tomar uma atitude, uma decisão, em que o sentimento da raiva, ela é um propulsor, né, de dar um impulso para virar uma chave, dar uma virada ou uma guinada na sua vida, porque ela tem um lado positivo mesmo. Ela tanto tem um lado positivo que na psicologia positiva, quando nós estudamos as emoções, a raiva usada, agora eu estou trazendo a física quântica, a raiva usada pelo observador da raiva como uma funcionalidade, ela vai olhar a situação, ela pode até ter um pico explosivo, enérgico da raiva, que é normal, faz parte do processo químico do nosso corpo, mas você não vai deixar a raiva dominar você. Você vai olhar, vai perceber, pode falar algo, pode até ferir o outro, mas você sabe que você pode fazer uma correção, uma desculpa. Pode se controlar também para poder dar comandos a essa raiva e ela se torna positiva. E eu acredito, dentro do que eu estou vivendo nesse momento, e até pelo que eu vejo você na sua educação, a raiva sendo bem trabalhada, ela é sábia, ela vai entrar numa visão de sabedoria, porque se você administrar a raiva, né, o sentimento da raiva, a gente não está falando aqui de ódio, é outra coisa. Ódio é sentimento que rumina, que leva você a ter câncer futuro, ter uma doença. Já virou um trauma, né? Virou um trauma. Mas a raiva, aquela raiva mesmo que você racionaliza ela, aquela raiva que você raciocina ela de forma intensa, de forma bem legal, você coloca ela no seu sentido mais amplo do desenvolvimento humano. Humano, exatamente. A tristeza também, ela tem a funcionalidade dela dentro desse cérebro límbico, porque quando você entra em contato com a tristeza, uma criança, eu percebo que numa primeira infância, ela pode ter no DNA dela registro sim de tristeza, mas ela ainda não consegue mensurar. A minha filha, ela consegue já detectar a raiva, mas a tristeza é algo que ela ainda não consegue nomear quando ou se ela se sente em algum momento triste. Eu não vi ela ainda entrando em contato com essa emoção real.
Por que eu digo isso? Porque eu sigo uma linha da psicologia positiva, que eu dou autonomia para ela escolher roupa, opinar o que ela quer dentro do universo dela, dar opções. Você quer isso ou quer isso? Você quer, usando o A e o B, você quer o A ou o B? Você quer... O que você quer fazer agora? Você quer ir à praça ou você quer ficar vendo um pouquinho de desenho e brincando em casa? Ela percebe já hoje, com 4 anos, quando o dia está muito quente, ela já me dá a opção que ela quer ficar em casa. Ela já acorda, sente aquela sensação, saiu do ambiente refrigerado, ela já entra em contato com aquela sensação térmica e ela já consegue escolher. É desafiador de educar assim? É, porque a criança vai ficando mais inteligente, ela vai fazendo mais sinapses neurais dentro do ambiente que ela pode opinar. E nós, todos os que tiveram, né, eu não consigo perceber essa disfuncionalidade em mim, porque minha mãe me deu muita liberdade nessas opções de escolha, porque ela já teve uma educação de castramento mesmo. O pai escolhe. Minha mãe teve até a frustração que nos 15 anos dela não teve música, né? Ela não podia escolher o vestido, a roupa dela era assim, comprei esse. Só tem esse, ó, balança assim. Então, eu trago isso para minha filha também, e para mim, porque tive essa liberdade de expressar o que eu queria colocar, o vestir, mesmo minha mãe escolhendo, mas dando as opções do que eu podia escolher na época que eu fui criança. Então, isso eu já faço como cura dentro dessa linhagem familiar. E nós temos esse poder de escolha, sim. E isso é bom, porque um adulto, ele pode ser inseguro por causa desse registro. Sim. A minha mãe, eu falando aqui da minha mãe, porque minha mãe, perceba, se ela é terapeuta desde os meus 17 anos e hoje eu tô com 39, já tenho uma estrada. Então, quantas curas você já fez dessa disfuncionalidade da sua infância? Muitas curas. Você ser tolhida, não escolher, não ter voz ativa para opinar o que você está sentindo. É assim, cala a boca, senão eu vou te meter a porrada. Mas a educação daquela época era assim, desse jeito. Mas traz a disfuncionalidade para o adulto e para o jovem. Sim, e o legal, assim, é você entender essa época e você não guardar nenhum sentimento negativo em relação aos seus pais. Era o que ele tinha para dar, é o que ele dava, né? Mas tem casos que a pessoa precisa fazer uma terapia, sim, como tem casos. Porque a insegurança, ela é uma percepção de si mesmo que pode estar influenciando em várias áreas da vida dela. Com certeza. Uma pessoa que não é segura de si, ela tem uma baixa autoestima, ela pode ter uma depressãozinha, ela pode ter várias ramificaçõezinhas emocionais e isso atrapalhar a vida dela. Uhum. E o que está acontecendo hoje com as nossas crianças? Por mais que nós tenhamos pais esclarecidos, o uso excessivo das telas não deixa a criança ter conhecimento do que ela está sentindo. Ela está sempre sendo manipulada visualmente por um desenho, por um joguinho, ou os adolescentes estão sempre num chat com um jogo, ela não está experienciando aqui essa realidade. E qual é a realidade que o ser humano ele é convidado? O cérebro límbico. Como que ele vai entender sobre as emoções se ele está preso num núcleo que não deixa explorar essas emoções? Augusto Cury fala-se em artigos que aumentou absurdamente depressão, né, dos adolescentes, aumentou a síndrome do pensamento, quer dizer, ele nomeou que existe ansiedade e existe também a síndrome do pensamento acelerado,
que abre várias janelas de situações nessa mente, e o jovem e o adulto também não consegue fechar esses arquivinhos. Suicídio, por conta de não sabermos entender quem somos. E autoflagelação, né? Autoflagelação, que a pessoa fica, o jovem ou a criança se belisca, se machuca, morde muito bochecha, e que uma ansiedade excessivamente, Sim. bate muitas perninhas e se torna um adulto assim, sem crítica quem faz isso, porque tem muita gente, até diante dos meus amigos, do meu ciclo familiar, eu vejo com essas ansiedades, né, camufladas, mas dizer que é normal, não é, né? Dentro dos nossos parâmetros da normalidade, vamos botar assim entre aspas, é normal. Sim. Mas diante assim de rebuscar realmente os seus padrões, os seus aprisionamentos psíquicos, vai enxergando que não é funcional, que não é saudável essas excessivas ansiedades por algo que tem no seu cérebro adormecido, guardadinho, e que diante de um momento da vida, de um desafio, ou da questão de procura de busca do emprego, né, para os seus proventos, na busca de um par, né, que par eu vou escolher na minha vida, ou mesmo no ciclo da própria amizade, né, naquele ciclo de amizade, não sabendo se colocar verdadeiramente, camuflando seus pensamentos, aquilo que realmente pensa, com medo da opinião do outro, com medo do julgamento do outro. E isso se torna natural na nossa sociedade. Sim. Um exercício, vou deixar aqui uma dica de um exercício para você observar e começar a perceber os dois hemisférios do seu cérebro, dentro desse espelhamento que você precisa avaliar lá da sua primeira infância, ou se você está convivendo com alguma criança ou com algum adolescente, você observar. O cérebro esquerdo é o seu lado cognitivo, racional. O direito é o seu cérebro emocional, relacionado às suas emoções, sua parte límbica, né, dentro da nomenclatura das partes do cérebro. É aquilo que você, é o seu lado imaginativo, criativo, onde você cria aqui, que ainda não é palpável, está no abstrato, né? Sim. Quando você tem clareza desses dois hemisférios, claro que tem outras partes no cérebro, mas não vamos falar nesse exercício. Vamos só trazer a visualização do cognitivo, racional, e do emocional, imaginação. Como que é esse espelhamento num momento que você está trocando com a criança? A criança entrou no fluxo da raiva, observe como que você vai espelhar, porque a disfuncionalidade não é do momento, é do seu inconsciente lá da sua infância. Ou, abrir um parêntese, de algum eu seu do passado. Nós não vamos falar aqui sobre isso, mas estou dando um parêntese para poder você observar melhor. Vamos colocar como uma memória genética. Uma memória genética, exato. Você observou e te deu qual o impulso que veio? Falar mais alto? Querer bater? Mesmo que você não bata, mas qual é a vontade que dá em você? Dá logo um tapa, bater? Raiva? Mandar calar a boca, dizer que tá de castigo, acabou, quem manda sou eu? Perceba, se veio esse pensamento, é porque a memória ainda está ali em você. E o que você deve fazer? Buscar, antes de conversar com a criança, conversar com você. Olhar para você, acolher você.
para depois você conseguir direcionar a criança. Porque um cérebro ligado no emocional, que é o da criança, ela não vai ligar a chave ela não vai se conectar com o seu do racional, mesmo que seja explosivo, mesmo que seja cala a boca, tô te mandando em você, ela não vai se conectar, não vai ter conexão. Porque o cérebro límbico, ele só se comunica com a emoção. O cognitivo também, ele só consegue se comunicar quando ele está imerso naquela intelectualização, naquela racionalização. Ou seja, a disfuncionalidade ficou em relação a um pai que não consegue direcionar o filho. O que acontece com o filho? Ele começa a achar aquele adulto muito chato, ele não consegue ter essa troca com o adulto. Dentro de uma primeira infância não, mas dentro de uma segunda infância ele já vai começando a dar comandos no subconsciente dele em relação àquele comportamento do pai, mediante a malcriação. O ideal é você se corrigir, você se consertar, emocionalmente falando, sair daquele espelhamento da raiva, depois conseguir ir lá, dar um abraço no filho, falar calma, tá tudo bem, ou usar a técnica de respiração. Respira aquele momento, sai de cena um pouquinho, conversa, paciência. E talvez naquele momento não vai conseguir direcionar a disfuncionalidade do comportamento. No caso de uma criança, Ellen fez 4 recentemente, mas 3. Eu conseguia direcionar não no momento, sempre era depois de passar um tempinho, eu trazia aquele fato para ela e falando, poxa, mamãe ficou chateada com você. Não foi legal o que você fez. E usar pequenas frases marcantes. Não adianta, eu tô nessa correção. Eu quero conversar com ela, às vezes, como fosse já uma criança de 7 anos que entende tudo. E eu percebo, às vezes, o processamento dela, para ela entender, digerir tudo, é mais difícil. Então, o que agora eu estou no exercício de fazer? Dar poucas informações daquele momento, mas direcionar para algo funcional. E é um exercício, aí você precisa observar qual a faixa etária, qual o seu sistema de crenças. Primeiro é o sistema de crenças do adulto, porque a criança está no campo mórfico da família. Então ela vai ter comportamentos da família. Ah, mas ela não parece com ninguém. Ah, mas ela está com algum eu lá da memória genética da sua ancestralidade. Porque ela ainda não tem gerenciamento desses hemisférios. Ela não tem clareza. Os chakras estão em formação. Então esses vórtices de energia, eles vão estar abertos. Estão recebendo informação ali das memórias daquele espírito. Que criou aquele ego que está fresquinho ali, crescendo. É para refletir dentro dessa educação quântica, dentro da nossa proposta de você desenvolver uma mente observadora. E para você que já teve lá, já não tem filhos, por exemplo, mas está numa fase adulta, é você perceber quais as emoções que você tem quando você rememora seu pai e sua mãe. Como você conta da sua mãe e do seu pai pro outro? Não, meu pai e minha mãe... Ah, meu pai me bateu muito. Ah, meu pai gritou muito comigo. Ah, o meu pai era omisso. Meu pai não estava nem aí. Era ausente. Omisso, nunca cumpria o papel dele. Minha mãe sempre falava que meu pai não estava nem aí. Não recebeu carinho, não, meu pai não me deu carinho nenhum, foi só o pai provedor, só me deu dinheiro, pagou meus estudos, pronto. Qual o pai, qual é esse complexo paterno? Como é que esse complexo materno que reverbera ainda no seu campo? Quando você faz essa pergunta para você consegue detectar a emoção. Ah, eu tenho raiva ainda do meu pai foi um FDP. Ah, minha mãe foi também, um FDP. Tá, soltou, nomeou a emoção,
que eu vou fazer agora? Corrigir. Tirar da minha memória isso que atua disfuncionalmente. Limpar, fazer a varredura, isso é a mente quântica, é a mente que está se autoeducando, que saiu daquela sentença do que recebeu na infância. Não, estou corrigindo, estou gerando, até chegar a um nível de compreensão, de exercícios que nós podemos falar em outros quadros, de você fazer a correção, de ressignificar. O seu pai, sua mãe foi produto do que eles receberam dentro dessa ancestralidade. Nós vamos falar também dos traumas, né? Os traumas vividos, que como ressignificar esses traumas. Sabemos que tem muitas terapias integrativas que ajudam muito a ressignificar o trauma, a trabalhar a compaixão daquela situação, mas nós vamos trazer aqui de forma prática, né? Não, nós vamos fazer a live, né? Acho que talvez nessa semana, não sei, eu não vou falar porque esse vídeo ainda vai ser editado, mas nós vamos ter lives e nós já temos temas gravados para falar das emoções de uma forma mais profunda. Então você que está assistindo esse quadro vai poder acompanhar a nossa live, que nós separamos o tema falando sobre as emoções primárias, só que com uma visão mais ampla ainda desse cérebro, desse jogo, desse game. De repente a Ametista e a Esmeralda vão falar também. Pode dar uma pincelada, mas na live eu acho que é mais profundo. Mas nós vamos falar em live, porque aí vocês vão estar no chat conosco, podendo tirar dúvida, agregar na live, podendo participar. A gente vai divulgar o dia direitinho. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Um beijo, excelentes reflexões e até o nosso próximo encontro, falando sobre educação quântica, e vamos juntos desenvolver mentes para o futuro.